o município perde parcela da sua autonomia de planejamento interno e ele tem que se adequar ao planejamento regional que está sendo feito. O PDUI acaba sendo feito isso, ou seja, os municípios, que uma vez aprovado o PDUI, eles têm que se adequar à proposta que vai ser colocada. Então, esse é um trabalho que a gente já vem acompanhando os PDUIs, inclusive ao longo desse período de 2017 para cá, que a gente vem acompanhando toda a elaboração do PDUI. A gente, inclusive, tem discutido com alguns municípios que estavam em revisão de planos diretores problemas de adequação da revisão do plano diretor já em cima do PDUI, embora ele não estivesse aprovado formalmente, esteja aprovado formalmente como uma lei, o PDUI ele já é um caderno de proposta discutido e avaliado por toda a região. Então ele não vai ter uma vez aprovado, ele não vai ter grande modificação, embora não tenha força de lei, ele tem força já de um planejamento regional consolidado. Essa é uma realidade e a gente tem atuado aqui. Uma demanda que vem, assim, que tem aparecido, tem tido, é a questão da arborização urbana. A gente ainda não conseguiu desenvolver um trabalho pleno em relação a isso, em como unificar padrões de arborização urbana. Nós temos aí vários, assim, nós temos municípios que têm sua legislação de arborização urbana, nós temos manual da antiga CIMA, da antiga Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, nós temos manuais aí que a CPFL faz, e há um conflito entre esses manuais, porque há um conflito em relação ao porte das árvores, da forma de porte das árvores. Então a gente acha que é uma meta que precisa, de alguma forma, a gente vai ter que trabalhar para uma unificação. Vinícius, eu só vou terminar um pouco de falar mais alguns detalhes aqui, eu já passo a palavra para você. Tem dois itens que vieram aí de demandas de reuniões anteriores, da sociedade civil, que é o item 65 e 66, que é justamente a questão de diagnóstico, estudo e atuação em relação às áreas críticas identificadas no plano de bacia. Ou seja, a gente tem áreas, isso vem muito da demanda ali de Jundiaí, principalmente por conta do plano diretor de macro drenagem do Jundiaí, que como é que a gente pode exigir e atuar e fazer com que os municípios evitem essa expansão que ocorre muito indiscriminadamente nas áreas de várzea, e todos os problemas adjacentes que ocorrem a partir dessa ocupação de áreas críticas. A gente tem uma demanda aqui, imagina a gente atuar globalmente numa área de 23 municípios, embora não sejam todos conurbados. Eu tenho lá Olambra, Santo Antônio de Posse, Morungaba, que não estão em processo de conurbação, embora Olambra já esteja ali com Jaguariúna, gerando alguma conurbação em áreas mais periurbanas, mas a gente tem uma demanda aqui da necessidade de ter um urbanista trabalhando com a gente. A gente não está com esse corpo técnico, a gente demanda um corpo técnico do Ministério Público que atua em uma região de mais de 100 municípios e que inviabiliza uma atuação mais conjunta. Então, a gente tem trabalhado na nossa administração interna para conseguir esse técnico. Eu tenho uma engenheira florestal que não tem essa especialidade, que como os que atuam na área sabem que é um tipo de trabalho bem específico, que existe uma capacitação técnica e teórica importante, mas esses dois itens eu acho que é importante, a gente vai ter que em algum momento conseguir atuar em relação a isso, tá? Eu esqueci de falar no início, mas eu acho que eu gosto sempre de pontuar isso nas reuniões, porque quando a gente fala, olha, nós temos essa demanda, não conseguimos atingir ainda, estamos buscando, porque o GAEMA, a conformidade estrutural dele era para ser 2 promotores full-time, ou seja, que trabalhassem exclusivamente no GAEMA, diante dessa complexidade toda de área que nós estamos falando. Só que acontece que, por problemas internos do Ministério Público, desde 2017, o meu colega que trabalhava comigo se aposentou e eu fiquei sozinho, e eu estou aí com o auxílio de um promotor há mais ou menos 1 ano e meio, que me auxilia nos procedimentos, mas a gente tem essa demanda também de que fique um segundo promotor integralmente atuando comigo, o que muitas vezes dificulta esses trabalhos de estudos e de acompanhamentos, porque como a gente trata aqui,
nós não recebemos uma demanda de um dano específico. Quando a gente recebe uma demanda macro, como essa, por exemplo, dos aceros, eu tenho que fazer todo o estudo de onde eles estão acontecendo, como é que estão acontecendo e tal, para a gente conseguir atuar. Então, isso demanda também um corpo aqui profissional, da minha parte, do Ministério Público, que a gente, inclusive, está em defasagem. Acho que aqui a gente tem vários setores de órgãos públicos aqui, todos nós sofremos das mesmas mazelas, né? Que é justamente como que eu vou usar um termo aqui, não temos um corpo humano, né, que a gente gostaria para fazer frente à demanda. Vinícius, eu vou passar a palavra para você, por favor, só se identifique o local, por favor, de atuação. Pode falar. Bom dia, não é Vinícius. É que está aparecendo Vinícius aqui. Eu sei. Bom dia, doutor Rodrigo Sanches, muito obrigada pela oportunidade. Bom dia a todos os colegas aqui presentes. Desculpe interromper sua fala, doutor Rodrigo, mas aproveitando que o senhor está falando de arborização urbana, floresta só urbana... Só pedir para você se identificar, o nome e perdão. Rosemary Celidônio, secretária de Gestão Ambiental da Prefeitura de Louveira. Só lembrando nessa questão da arborização urbana, da nossa última reunião que houve no passado, né, que nós falamos a respeito das concessionárias de energia, das podas drásticas, que eles efetuam as podas sem critério, né, da necessidade das concessionárias, da obrigatoriedade das concessionárias de energia de terem um profissional gabaritado, um profissional especialista na área de arborização urbana e de podas para atuação dessas concessionárias dentro dos municípios. Era só essa contribuição que eu gostaria de dar. Muitíssimo obrigada, desculpe interromper. Imagina, Isabel, obrigado, está anotado aqui, a gente vai, eu acho que realmente foi uma demanda do ano passado, e a gente vai ver como que a gente vai conseguir operacionalizar em relação a isso. No caso aí, a Louveira é CPFL também, ou é Enel? Sim. É CPFL também, tá ótimo. Opa, fechei o microfone sem querer. Então, avançando aqui, bom, em relação à fauna, vamos lá. A questão da fauna, o que nós temos trabalhado aqui, né? Então, a primeira questão é assim, a gente tem tentado identificar algumas áreas, como aí foi colocado pelo Sidão, e eu acho que é importante sempre que vocês tiverem essas demandas, tá? Olha, tem uma área tal, é uma área que está sempre tendo problema com o animal, e a gente puderem encaminhar para a gente aqui essas indicações. Eu acho que é importante que a gente receba de vocês, né, os atores da prefeitura, de ONGs, ou com o pessoal da mata, a identificação dos locais, porque a gente tem trabalhado isso numa paisagem macro, mas a questão da conectividade, hoje nós estamos divididos em dois trabalhos principais, né? Um é o projeto Reconecta, que é um projeto da região metropolitana de Campinas, que até, viu, Guilherme, é uma coisa que é importante seria, em algum momento, a gente levar, né, Guilherme e Walter, em algum momento a gente levar isso para a região metropolitana de Jundiaí, porque outro dia, numa reunião, alguém me falou assim, olha, tá bom, o projeto Reconecta, ele chega ali em Vinhedo, tá, e o que acontece com a fauna quando ela entra em Louveira? Porque Louveira não está na região metropolitana de Jundiaí, não é na região metropolitana de Campinas. Então, o projeto Reconecta, para quem não conhece, né, aqui a gente tem pessoas das duas regiões de atuação nossa. O projeto Reconecta, ele foi um projeto onde, através de oficinas de trabalho entre as prefeituras, os 20 municípios da região metropolitana de Campinas, eles identificaram quais são as áreas ainda possíveis para o tráfego mais tranquilo da fauna, ou seja, para que a conectividade de áreas que permitisse que a fauna pudesse transitar dentro dessa macro-região, que é a região metropolitana de Campinas. Então, foram feitos através de um trabalho que foi conduzido pela Interactibio, né, onde a Prefeitura de Campinas foi aí a coordenadora geral do trabalho.
eles acabaram, então, desenvolvendo um trabalho onde essas áreas foram identificadas e eles fizeram um plano de ação para a implementação dessas chamadas áreas de conectividade. Então, esse plano de ação, ele estabeleceu ações individualizadas em cada um dos eixos temáticos, que inclui a arborização urbana, inclui parques lineares, inclui áreas de identificação de trechos em áreas rurais, né, áreas urbanas e rurais, para que você pudesse, ao longo dos futuros anos, não só garantir, mas como incrementar as possíveis áreas de conectividade de fauna. Esse projeto finalizou-se em 2021, onde foi assinado um termo de cooperação entre os 20 municípios da região metropolitana de Campinas, e o que nós fizemos, a partir daí da constatação, né, do levantamento de informações preliminares, que vários municípios não estavam, assinaram o termo de cooperação, todo mundo tirou foto, mas ninguém pôs a mão na massa, né? Então, o que nós fizemos? Nós instauramos procedimentos individuais para cada município, justamente para que eles apresentassem, olha, o plano de ação, ele exigia que você indicasse o técnico responsável, reuniões periódicas junto à Gencamp, um plano de ação que você fosse indicando a efetivação dos passos do plano de ação. Então, nós passamos a acompanhar isso justamente a partir da constatação que alguns ou vários municípios não estavam efetivamente pondo isso em andamento. E aí, a implantação do projeto Reconecta, ele vai gerar, né, ele deve gerar como resultado esse ponto que o Sidão apresentou na fala dele, né, da ausência de áreas que estão sem reserva legal, ou que estão áreas que podem ser recompostas como parques lineares, para permitir que a fauna também possa, de alguma forma, transitar. Então, vamos pensar que o projeto Reconecta, e essa é uma pontuação que a gente tem colocado, ele tem umbilicalmente uma ligação com aquele plano de recomposição florestal do PCJ. Porque muitas dessas áreas, o que nós estamos imaginando, aonde nós estamos, a linha de trabalho que nós estamos tentando desenvolver, quer dizer, não só cada município tem que agora implementar o seu plano de ação do Reconecta, porque ele vai identificar essas áreas, que as áreas do Reconecta, elas têm que ser áreas protegidas pelo município futuramente nos seus planos diretores. Como essas áreas, uma vez sobrepostas no plano de recomposição, nas áreas identificadas no plano de recomposição florestal do PCJ, provavelmente muitas dessas áreas serão as mesmas, porque são áreas ainda possíveis. Então, a gente está num momento em que a gente está querendo que os municípios desenvolvam essas ações de planejamento territorial, né? Porque é o que eu falei lá na minha fala inicial. Veja, no caso do plano de recomposição florestal do PCJ, você tem todo o manual pronto de como desenvolver. O que cabe ao município é pegar o seu técnico, né, que foi capacitado. Se esse técnico saiu, a gente capacitar um novo técnico e ele, a partir de todo o material pronto cartográfico, começar a desenvolver. E aí a gente vai começar aí, de alguma forma, a sobrepor essas ideias. Então, esse trabalho está sendo feito nessa forma. Bom, e aí vem um problema, né, que decorre também desse trabalho de conectividade de áreas, que é as rodovias. Quer dizer, como o próprio Sidão colocou, as rodovias, elas são naturalmente um empreendimento linear que secciona a passagem de fauna, né? Ele gera esse trabalho. Bom, aí em relação à rodovia, o que aconteceu? A gente vinha desenvolvendo um trabalho, que até foi um trabalho que começou a partir de um trabalho que a gente viu da Márcia, da ICMBio, né? A Márcia acho que não está aqui presente, mas a Márcia, que era a coordenadora do Matão de Cosmópolis, lá da ICMBio, ela, há uns anos atrás, em 2013 ou 2014, não lembro, eu vi um trabalho dela sobre deslocamento de onças que estavam sendo monitoradas, e a gente, a partir dali, começou a ter esse olhar sobre essas áreas, sobre o problema da falta de passagem de fauna na região. Bom, o
que a gente fez? Esse é um trabalho que está tendo bons frutos, acho que vale a pena aqui a gente perder um tempinho para contar. A gente começou a desenvolver esse trabalho das passagens de fauna, nós começamos a monitorar os atropelamentos para identificar os principais pontos em que essa passagem de fauna estava ocorrendo mortandade muito alta de passagem de fauna. Nós desenvolvemos aqui, junto pela nossa engenheira que trabalha com a gente, através de várias reuniões que nós fizemos, nós desenvolvemos um conteúdo mínimo de desenvolvimento de um plano de atropelamento de fauna, né, para identificação dos pontos notáveis de atropelamento, os hotspots de atropelamento de fauna, para que fossem feitas as ações necessárias, e nós levamos isso para dentro da Artesp com as concessionárias. E, na época, até por sugestão das concessionárias, né, que entenderam que, ao invés da gente ficar discutindo isso, né, porque muitas vezes passagens de fauna podem levar a obras de volume de vultuosidade, né, em relação a custos para a concessionária, as próprias concessionárias acabaram sugerindo que a gente trabalhasse isso através de uma decisão de diretoria da CETESB. Então, nós levamos isso para dentro da CETESB, né, esse trabalho que vem sendo desenvolvido pelo GAEMA Campinas, nós levamos para dentro da CETESB, e a CETESB acabou, em 2021 para 2022, a CETESB acabou montando um grupo de trabalho interno da CETESB, onde nós ficamos 1 ano e meio discutindo com todas as concessionárias, DR, técnicos, algumas pessoas da academia que estavam desenvolvendo trabalhos nesse sentido. Nós desenvolvemos um plano de mitigação de atropelamento de fauna para o estado de São Paulo inteiro. E isso está em consulta pública. Isso está em consulta pública, o Vinícius, o Rosemary, vou ficar falando Vinícius. A Rosemary colocou, isso está em consulta pública, ela colocou aí no grupo. Então, esse plano está em consulta pública, a gente já finalizou ele está agora para consulta pública, e uma vez que ele vire após a consulta pública, que é o passo seguinte, ele vá para a decisão de diretoria, ele vai obrigar todas as concessionárias a elaborarem e implementarem as ações de mitigação de fauna, de atropelamento de fauna. Então, a gente conseguiu, a partir disso, né, desenvolver um trabalho de unificação, inclusive para o DR, porque a gente vinha trabalhando para as concessionárias da nossa região, né, e a gente conseguiu avançar isso para o DR. Então, vocês veem que esses trabalhos estão concatenados, né, eles têm uma interface, quer dizer, a partir do momento que a gente melhorar a conectividade, por exemplo, do Reconecta, nós podemos, se não atuarmos com a passagem de fauna, nós podemos estar incrementando o atropelamento, porque a gente vai estar melhorando a conectividade, né? Deslocamento da fauna da base territorial. Então, isso vai ser, eu acho que foi um ganho muito, muito bom. Quer dizer, a gente começou com uma expectativa de trabalho, mas quando a gente levou isso para dentro da CETESB, a CETESB, inclusive na motivação do grupo de trabalho, ela cita o trabalho do GAEMA, cita o trabalho, a importância de que, inclusive a provocação nossa para isso, ela acabou ganhando um corpo que vai virar uma atuação, porque aí, qual é a consequência, apenas antes de passar a palavra, qual é a consequência disso? Virando decisão de diretoria, entra como obrigatoriedade do licenciamento, e aí todas são obrigadas a imediatamente começar a cumprir. E começando a cumprir, se elas entenderem que há um desequilíbrio econômico do contrato, não eu, pelo Ministério Público, vou pedir o equilíbrio do contrato, elas que vão fazer isso, porque elas estão cumprindo uma decisão de diretoria da CETESB. Tá? Guilherme, pode falar primeiro, por favor? Não, o que eu queria falar é que a gente fez um encontro esse ano aqui em Jundiaí, pelo clima, né, com as regiões vizinhas aqui, com os municípios vizinhos, que a Rosemary também participou. Eu fiz a fala nesse sentido do Reconecta, que seria um estudo de caso, que seria um projeto mesmo, né, que eu cheguei a participar enquanto estava em Campinas, e me propus, né, me deixei à disposição para fazer a ponte entre a região metropolitana de Jundiaí e a de Campinas, né, se fosse o entendimento dos gestores, que seria uma coisa interessante para
Então, assim, eu trouxe isso para cá, né? Expus, falei e estou aguardando aí uma decisão aí, porque a gente está junto com o Estado, a gente está com algumas câmaras técnicas discutindo, né? Na verdade, já tentando aplicar o PDUI. Né? Então, eu acredito que aí a Rosemary que está participando, eu não estou participando dessas câmaras técnicas, mas possa falar um pouco mais se isso andou ou não, mas eu já tinha exposto isso aqui para os municípios dentro de um evento que nós fizemos. A Rosemary começou lá em Louveira mesmo, então se a Rosemary quiser falar, eu deixo ela falando. Eu só queria falar mais uma coisa sobre a fauna. Enquanto eu estava em Campinas, tinha uma proposta... Guilherme, cortou. Fala de... Enquanto eu estava em Campinas, tinha uma proposta... Não. Enquanto eu estava... Havia uma proposta de se utilizar o sistema, que é o sistema de cadastramento de fauna silvestre, como um sistema de repositório para fauna regional, né, da região metropolitana, e que poderia ser utilizado até em outras regiões, porque o sistema ele não estava travado para Campinas. Né, isso andou, até por conta do tema ser a fauna, se isso andou, porque uma das coisas que também seria importante, né, não só ter área para essa fauna passar, mas a gente conhecer a fauna que efetivamente está passando e que está sendo encontrada, né? Então, ter um repositório único para essa fauna, né, onde a gente pudesse colocar as pesquisas, colocar as ocorrências que os bombeiros, a Defesa Civil, enfim, né, as guardas, as patrulhas ambientais estão fazendo, tudo num repositório só, espacializado, seria uma coisa importante também para a gente reconhecer até a fauna que a gente precisa cuidar. Né? Mas eu vou deixar um tempo aí para a Rosemary, eu acho que ela vai querer falar mais alguma coisa nesse sentido. Rosemary, deixa eu só fazer uma pontuação antes, por favor. Quem estava à frente do Arquimedes era o Paulo Anselmo. Eu não sei... Eu não sei... A última vez que a gente conversou sobre esse assunto, faz um tempo, mais de um ano, eu não sei o que finalizou, porque na época, como ele estava sendo desenvolvido pela... aquela empresa de tecnologia aqui de Campinas, eu esqueci o nome agora, que presta serviço para a prefeitura. A IMA. A IMA, isso. A ideia é que uma vez finalizado, mediante um termo de cooperação, alguma coisa, todos os municípios pudessem aderir ao sistema, como você está citando. O Paulo já trabalhava com essa hipótese. Então, eu vou verificar aqui, eu anotei, eu vou verificar com ele, e a gente pode depois dar um feedback como que está. Só em relação à expansão do Reconect, eu vou pedir duas coisas aqui. Eu não estou conseguindo acompanhar essas questões do PDUI de Jundiaí. Então, a Rosemary pudesse me pôr em contato quem está coordenando isso, eu vou pedir para que nós entremos no meio de comunicação, das reuniões, para que a gente possa também poder acompanhar mais diretamente isso. Tá? Eu acho importante que a gente faça esse acompanhamento. Eu acho importante, assim, acho que o sistema do Reconect, como ele é um case, pelo menos em termos de planejamento, eu acho que é um case de sucesso, né? Porque ele conseguiu envolver os 20 municípios, as prefeituras indicaram, os técnicos trabalharam bastante para conseguir fazer ele sair do papel. Nós estamos agora na segunda fase, que é fazer ele ser executado, mas em como planejamento, eu acho que ele é um caso de sucesso. Ele teve muito facilitador da Interactbil, né, Guilherme? Eu acho que essa foi um diferencial, né? E aí, não só a Interactbil, mas ter um município polo que pudesse abraçar né, isso, eu acho que é também um mérito da equipe da SVDS aqui que você participava, né? Quer dizer, a equipe abraçou isso, o secretário de Meio Ambiente deu também uma prioridade a isso, e isso fez a diferença na organização e na gestão. Até porque acho que pós elaboração do plano de ação, precisa que haja alguém que continue fazendo a coordenação, né? Então, eu acho que é importante que isso seja uma coisa bem institucionalizada, né? Para que não fique só é uma meta dessa gestão ou daquele técnico, mas eu acho que a gente pode trabalhar, talvez com o apoio de alguma organização internacional que possa dar um suporte mesmo de vir, fazer um termo de cooperação, e eu acho importante, tá? Rosemary, por favor, pode ir.
Não só complementando a fala do Guilherme, nós tivemos, foi assim, uma ação que nós tivemos em Louveira, que começou na Semana do Meio Ambiente do ano passado, né? Então nós tivemos a primeira conferência entre municípios vizinhos, né? Que falava justamente sobre a conectividade entre os fragmentos de vegetação. Nessa primeira conferência, nós escolhemos o segundo município que iria sediar a segunda conferência entre os municípios vizinhos, que aconteceria na Semana do Meio Ambiente, que foi em Jundiaí. Daí o Guilherme falou sobre a participação do município. Inclusive, Jundiaí engordou o caldo, né? E chamou... na primeira conferência nós havíamos chamado, como foi uma ação do município de Louveira, com início, com start dentro do município de Louveira, eu chamei os municípios vizinhos, então chamei Vinhedo, Jundiaí, Itatiba, Itupeva, cheguei a chamar até Valinhos, né, mas Valinhos infelizmente não participou, para a gente dar o start inicial, e na segunda conferência entre municípios vizinhos, que foi em Jundiaí, Jundiaí engordou o caldo e chamou os municípios da região metropolitana de Jundiaí, que eu fiquei muito feliz, foi um evento muito bacana. Nós saímos um pouco até do contexto da conectividade, mas esse é o nosso cunho principal, né, a conectividade entre os fragmentos de vegetação entre esses municípios vizinhos, né? Mas a gente falou sobre água, tiveram outras propostas e tal. E agora nós estamos aguardando o Várzea Paulista, né, Guilherme? Acho que foi Várzea que se manifestou para sediar a terceira conferência pelo clima entre municípios vizinhos. E daí eu já deixo aqui o convite para todos aqui, principalmente para o senhor, doutor Rodrigo Sanches, para participar e trazer mais informações de como a gente começar a oficializar essas reuniões que a gente está participando. Um pouquinho sobre o PDUI, quem está coordenando, doutor Rodrigo, é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, através do José Códice Neto e do Eduardo Trani. Nós tivemos 2 reuniões no início desse mês de outubro, 2 reuniões técnicas, porque tem uma preocupação muito grande de fazer a participação pública, né, nesse processo. Então, nós tivemos 2 reuniões no início desse mês, que ocorreram aqui em Louveira, setorizadas, né, sobre meio ambiente, sobre habitação e tudo mais, e que agora nós estamos aguardando os próximos passos para continuar dentro desse processo. Mas é isso aí. Tá. Não, obrigado. Eu vou falar com o Trani, eu tenho bastante acesso ao Trani. Eu achei que tivesse sido uma organização fora da secretaria nessas reuniões. Mas eu falo com ele, peço para ele me incluir nas comunicações das próximas reuniões, porque a gente recebe comunicações, a gente sempre vai estar incluindo todos os mails dessas questões regionais, e aí, de acordo com a nossa disponibilidade, a nossa agenda, a gente acaba participando, tá? Eu sempre acho interessante, né, e muito interessante essa conferência de municípios vizinhos, mas eu acho que quer dizer, a estrutura da região metropolitana é uma estrutura governamental, né, já estratificada em legislação estadual, na nossa Constituição estadual, e aqui a gente tem uma experiência positiva, relativamente positiva em relação à Gincamp, né, que é uma das mais antigas, né, porque é uma estrutura administrativa que coordena reuniões, tem o Funcamp, tem um fundo, né, relacionado à Gincamp que distribui verbas, que negocia verbas e que acaba. Então você tem o grupo de defesa, o grupo regional de defesa civil, você tem a Câmara Técnica de Saneamento, né, tem a Câmara Técnica de Meio Ambiente. Então você acaba tendo. Eu acho que a gente precisa, seria interessante na região de Jundiaí começar a estruturar, né, ainda que não tenha uma agência metropolitana, que essa é uma discussão que está lá no projeto
da região metropolitana de Jundiaí, né, que o Trame estava à frente, eu já fiz essa reunião com ele no começo do ano, que a gente já meio que estruturando, porque a hora que a agência for criada, pelo menos a gente já tem uma governança mais ou menos montada, né, para poder ser encaixada. E eu acho que essa questão do clima, né, de você ter uma câmara, já pensar em montar como se fosse uma estrutura de câmara técnica, sabe, Osmer? Então você já tem que montar uma câmara técnica que depois seja só incorporada por uma agência metropolitana, né? Eu acho que a gente tem a ter um ganho aí para não ficar muitas estruturas esparsas, que depois você centraliza. Então isso está dentro de uma agência metropolitana, por exemplo, de Jundiaí, tá? Mas obrigado. Vamos lá. Então vamos passar aqui o outro fato. Então fala, então já conversamos. Conselhos municipais é uma questão que a gente recebe muitas. Eu tenho visto aqui, tem bastante conselheiro municipal aqui, né, na reunião, e a gente recebe muita demanda, né, esse ano até não veio, mas a gente recebia muita demanda de conselheiros municipais de problemas estruturais do conselho do seu município, né? E para nós, a questão estrutural do conselho municipal, ela deve ser resolvida pelo promotor local. É ele que está ali, é ele que recebe os conselheiros, é ele que negocia com o prefeito. Então a gente acha que assim, e essa estrutura, essa atuação tem que ser mais do promotor local. Ele precisa conhecer o seu conselho municipal, né? E a gente sempre fez orientações em relação para que o conselho municipal seja orientado, seja acompanhado pelo promotor de justiça local. Mas um trabalho que a gente está querendo desenvolver, a gente até pegou a legislação, mas aí a gente está com uma dificuldade de realmente conseguir avançar em relação a isso, essa dificuldade até por eu estar sozinho, que é montar, pensar em montar o que seria um padrão mínimo para uma estruturação dos conselhos municipais. Eu sei que tem algumas orientações do município verde e azul, mas assim, em termos de legislação mesmo, porque a gente vê muito, como esses conselhos foram montados ao longo de anos, e muitas vezes eles foram copiando legislações de outros conselhos, né, acaba tendo problemas, né, em relação a conflito de interesses, em relação a um problema que é um pouco sério, que é assim, muitos conselhos, vamos usar um exemplo temporal, né? Se eu tenho um conselho que a gestão dele acaba dia 31 de dezembro, eu não posso startar um processo eleitoral de renovação do conselho no dia 1º de janeiro. Eu tenho que startar agora, em outubro, né? Eu tenho como acontece com um processo eleitoral normal aí que a gente tem de vereança, de prefeito, de vereador e prefeito. Quer dizer, os conselhos, eles desempenham um papel de poder. E a partir do momento em que eles desempenham um papel de poder, eu não posso ter lacuna nesse poder. Né? Eu tive quando estava em Valinhos, eu tive um caso, numa época lá, que era um conselho de cultura, não lembro exatamente,